Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus seja com as nossas vidas e com a vida de todo o povo de Deus que vai estar nessa noite louvando a Deus conosco. Vamos estar neste momento fechando os nossos olhos e falando com o nosso Deus. Soberano Deus, queremos te agradecer pela tua bondade e pela tua misericórdia, Pai. Foi de um modo maravilhoso o Senhor cuidaste de nós nessa semana, Pai. Estendeu as tuas mãos enquanto estavam andando pela rua, enquanto estavam dormindo, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. E em todos os lugares, teus olhos estão a campo, ó Deus. E queremos te agradecer, porque o Senhor nos guardaste nesta semana e deu um privilégio de ver uma nova semana iniciar. E suplicamos, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja na direção, cuidando, guardando e protegendo, e que possamos estar buscando ao Senhor em todo o tempo em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, amém. Vamos estar neste momento abrindo a nossa Bíblia lá no Salmo 46, onde vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao 11. Amém? Tem que ficar aqui. Deus é bondoso, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa terra segura. Amém? Vamos estar neste momento, nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, estar louvando ao nosso Deus, cantando o hino 7, onde o nosso irmão Eliés estará conduzindo a amada igreja, e aquele amado irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar neste momento depositando aqui no Gozo Laço. Amém? Que possamos estar louvando ao nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele tem nos feito. Boa noite, irmãos. Amém. Está abrindo aí nossos cantores lá no hino 7.
podeis sentar, vamos estar orando neste momento, agradecendo os dízimos e as ofertas. Ó Deus, ainda mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, para louvar e adorar teu santo nome, ó Pai. Neste momento, Senhor, queremos em especial te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai, por todos os que têm contribuído, ó Pai, por todos aqueles que têm nos ajudado a manter a tua obra aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar assim trabalhando na vida de cada um, que o Senhor possa estar assim abençoando cada irmão que tem contribuído, ó Pai. Aquele irmão, Senhor, que porventura, aquela pessoa que não tem contribuído por negligência, ó Pai, que assim ela possa estar assim compreendendo que é uma ordenança do Senhor, ó Pai, que ela possa estar assim também contribuindo para que a tua obra cresça, ó Pai. Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor, queremos te pedir que o Senhor possa estar assim abrindo uma porta de emprego, ó Pai, que eles possam estar trabalhando para conseguir o seu sustento, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor. Te agradecemos pela tua forte mão, Senhor, que nos tem sustentado. Muito obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações através desse culto, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, cada pessoa que está assistindo neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos nos colocarmos em pé, aqueles que puderem. Continuar adorando o Senhor e louvando o seu santo nome. E essa música ela fala uma realidade, né, sobre nós, que nós somos, a Bíblia trata nós, né, como se nós fôssemos órfãos, né? Em Efésios nós vamos ver que Paulo ele trata muito disso, né? Ele diz que nós éramos como órfãos, mas o Senhor nos adotou como filho, através da sua morte na cruz. E essa música ela fala sobre isso. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. Somos os seus filhos. Somos os seus filhos. Somos os seus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. Somos os seus filhos.
somos os seus filhos, somos os seus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Nós éramos órfãos, eu era órfão, hoje sou filho. 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 Éramos órfãos, éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Mas Ele não deixa uma ovelha sua para trás. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido tão bom para conosco. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura,
creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, e não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que és outro igual a ti. E Jesus, eu preciso
preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, precisamos de ti, pois não há outro igual, não há outro igual a ti. Jesus, precisamos de ti, não há outro igual a ti. Jesus, precisamos de ti. Precisamos de ti, ó Pai. Necessitamos, ó Deus, da tua presença nesta noite. Se faça manifesto, ó Pai, aqui nessa casa, onde seus filhos te adoram, onde seus filhos clamam por ti. Nada somos sem ti, ó Pai, nada somos sem teu amor, sem a tua misericórdia, ó Pai. Jesus, eu preciso de ti, ó Pai. Eu necessito, ó Deus, da tua bondade, da tua misericórdia sobre a minha vida, sobre o teu poder, sobre a tua unção, ó Pai. Porque sem ela nós não somos nada, ó Pai. Que miserável homem que somos, ó Pai. Pobres pecadores na mão do oleiro. Quem somos nós para discutir com o oleiro? Que o Senhor nos molde conforme a tua vontade, ó Pai. Transforma-nos, ó Deus, transforma-nos. Que nosso louvor nessa noite seja realmente, ó Pai, com o coração contrito, arrependidos dos nossos pecados, arrependido de nossas culpas, das nossas transgressões, ó Pai. Que esse culto não seja para a glória de homem nenhum, mas que seja para a tua glória, ó Pai. Que nós possamos glorificar somente a ti, ó Deus, nessa noite. Com as nossas bocas, com os nossos ouvidos, com o nosso falar e o nosso pensar. Que tudo seja para a sua glória e para a sua honra, ó Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém, ó Pai, amém. Nessa noite eu tenho a dura missão de trazer a palavra para os irmãos. Eu quero ser bem breve naquilo que vou falar, e antes de falar para os irmãos, eu quero dizer que essa pregação primeiramente é para mim. As palavras que Tiago profere nesse livro, inclusive é Tiago, o irmão que quiser abrir, Tiago capítulo 1. Sem dúvida nenhuma é a carta que a igreja mais necessita estudar. Sem dúvida nenhuma é a carta que a igreja mais precisa observar e se atentar para aquilo que Tiago escreve. E Tiago, ele escreve essa carta às 12 tribos que estavam fora de Jerusalém. E naquela época, meus irmãos, as 12 tribos teve que sair, é chamado também de diáspora, né? Quando alguém sai, porque eles começam a ser perseguidos. Eles começam a ser mortos.
Inclusive, antes de começar, eu quero te dizer que esse Tiago que escreve não é o Tiago apóstolo, muitas vezes, talvez já para deixar bem claro. Porém, esse Tiago, ele é o irmão de Jesus. Ele é o irmão do Senhor Jesus, que trabalhou com Pedro, que trabalhou ali em Atos. Nós vamos ver que esse Tiago estava ali, junto com Pedro, iniciando, e Tiago é um dos pilares do começo da igreja. Porém, o Tiago apóstolo não tem como ser ele, porque ele foi um dos primeiros apóstolos a ser morto. A ser um mártir, a morrer por causa do evangelho. Então não teria como ser o Tiago apóstolo. E Tiago, ele escreve essa carta talvez pastoral, essa carta de ensino, para que aqueles que estavam já fora de Jerusalém, para que eles não viessem se perder, para que eles não viessem realmente perder aquilo que eles já haviam aprendido, aquilo que já tinham sido plantado na vida deles. E é por isso que Tiago escreve essa carta, para que eles se lembrassem da palavra de Deus, aonde eles estivessem. Inclusive, os versículos que nós vamos ler, Tiago vai desafiar e vai instruir esses irmãos a continuarem a permanecerem na palavra de Deus, pois ela é a única que pode trazer segurança. E Tiago sabia que, independente de onde eles estivessem, mesmo que eles tivessem que fugir de Jerusalém, se eles estivessem com a palavra de Deus, eles estariam seguros. Eles estariam a salvos. Ainda que o Império Romano perseguisse eles, que os judeus, os fariseus perseguissem, se eles tivessem firmeza na palavra de Deus, eles poderiam estar tranquilos. E esses cristãos, eles estão passando por duras provas aqui. Muitos deles passando por realmente uma necessidade tão grande, por uma pobreza, impostos muito altos para eles pagarem. E muitos deles estavam sendo excomungados, sendo massacrados por serem cristãos. E Tiago escreve essa carta para animar esses irmãos e para também mostrar para eles qual o caminho que eles deveriam seguir. Tiago 1, nós vamos estar lendo do versículo 19 ao 27. Diz assim: a prática da palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua própria aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, graças te damos, porque a Tua palavra foi lida aqui nesta noite, ó Deus, e quando a Tua palavra é lida e exposta, o Teu nome é glorificado, ó Pai. E que nessa noite, ó Deus, eu seja apenas
simples, um mero instrumento, ó Deus, porque eu não tenho autoridade, Deus, para falar no teu nome. No nome santo, como é o seu. E eu temo e tremo diante de ti, ó Pai, pois há grande poder nesta palavra, há grande poder em teu nome. E que nós não estejamos aqui para brincar com o seu nome, ó Pai, mas que nós estejamos aqui para adorá-lo de forma que venha agradar-te, ó Pai, e não de qualquer forma. De forma que seja, ó Deus, aceita por ti, da forma que o Senhor quer. Essa é a nossa oração nesta noite, ó Deus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Bem, nós vamos começar falando aquilo que o cristão deve ser. E é isso que Tiago quer mostrar para esses irmãos que estavam ali em Jerusalém. Aquilo que eles deviam ser. E eu quero ser bem breve nessa reflexão de hoje. E, em primeiro lugar, o cristão ele deve ser pronto para ouvir. Eu quero que nessa exposição você acompanhe comigo sua Bíblia e olha lá o que diz. O versículo 19 diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra aqui, pronto, no grego ela significa a mesma palavra de táxis, que para nós aqui também nós conhecemos que é um táxi. O que é um táxi? Ele é um carro que presta serviços, né? E ele tem que estar pronto na hora que ele quiser ou na hora que o cliente precisar? Na hora que o cliente precisar, ou seja, ele é um carro que presta serviço. E ele tem que estar disponível na hora que o cliente precisar. Essa palavra pronto traz o mesmo sentido. É de nós estarmos prontos na hora que alguém precisar que ouçamos. Na hora que alguém precisar falar, que nós estejamos dispostos a ouvir. E há uma grande dificuldade em ouvir as outras pessoas. E há uma grande dificuldade em ouvir a dor das outras pessoas, dos nossos irmãos, do nosso vizinho, dos nossos amigos. Eu não sei você, mas eu tenho grande dificuldade em ser um bom ouvinte, eu admito isso. Em ouvir a dor das pessoas à minha volta. Em ouvir a dor do necessitado. Em ouvir a dor daqueles que estão precisando de uma mão amiga. E às vezes nem a mão, às vezes é só um ouvido, né? E aqui Tiago ele traz essa conscientização que nós temos que sermos prontos para ouvir. Zenão, um grande pensador, lhe dizia: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca, assim podemos escutar mais e falar menos. Não é verdade? Olha só que coisa curiosa, Deus nos deu quantos ouvidos? 2, né? E uma boca amuralhada de dentes, para que nós fale menos, escute mais. Isso também é sabedoria. Saber ouvir. E também, o melhor, não só saber ouvir, mas também saber a hora de falar. E é por isso que ele continua dizendo: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E a palavra tardio, ela, no grego, ela significa, na verdade, a palavra é brandes. E essa palavra ela dá uma ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que lhe foi dito. Alguém já viu uma pessoa que tem dificuldade intelectual? Quando você fala com ela, como que ela fica? Ela fica assim, parece que ela não entendeu. Ou quando você conta uma piada, né? Quando você conta uma piada para alguém, parece que não entende na hora. E justamente essa palavra que Tiago está usando aqui.
O que ele quer dizer com isso? Que nós temos que sermos prontos para ouvir. E uma pessoa que tem dificuldade, não está falando que nós temos dificuldades intelectuais, mas que nós temos que ser como uma pessoa que tem dificuldade intelectual. Por quê? Porque essa pessoa ela demora para falar. Ou seja, em outras palavras, ela pensa antes de falar. O que Tiago está dizendo é: sejam tardios, ou seja, pensem antes de falar. Sejam tardios, ou seja, como se fosse uma pessoa que tem dificuldade realmente. Pense, nem que seja 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 vezes, mas pense antes de falar. E há um ditado, né, que diz que depois que a palavra já saiu, não volta mais, né? E como está sendo as nossas palavras? Está sendo palavras de dor, de desânimo, de ingratidão, ou palavras de bênção? O que nossa boca tem proferido da parte do Senhor? Será que as nossas palavras têm trazido graça aos que ouvem? Eu não estou aqui para apontar para ninguém, mas eu estou aqui, como eu disse, essa palavra é muito mais para mim do que para qualquer um que está aqui nessa noite. Eu sei que minhas palavras muitas vezes estão sendo muito mais amargas do que doces, muito mais sem graça do que cheia de graça. E por que nós temos que termos como dificuldade realmente? Porque se nós pensarmos 10 vezes, nós temos certeza que nossa vida muda. Eu tenho certeza que se nós refletirmos naquilo que nós estamos falando, a nossa vida vai mudar. E Tiago, ele entende muito bem disso, né? Porque ele fala também da língua, né? No capítulo 3, ele vai falar o que a língua produz. E Provérbios também vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, com uma palavra você pode ou matar ou dar vida. Você pode levar uma pessoa para a morte, ou você mesmo para a morte, ou para a vida. E a grande pergunta é: o que a nossa boca tem dito? E ele continua: tardio para falar e também tardio para irar-se. E novamente essa palavra irar-se usa o termo brandes, que também é uma pessoa com dificuldade intelectual. Ou seja, uma pessoa que vai pensar muito antes de agir. Sabe por quê? Porque a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. Quem já se irou nesse novo ano? Alguém já se irou com alguma coisa? Já se irou com o seu trabalho, com alguém da sua família, com um amigo? Se você não se irou, deixa eu falar, eu já me irei nesse ano. Já me irei algumas vezes. E realmente, a ira nossa, ela é destruidora. Ela nos causa um mal tremendo. E ela é pecaminosa, ela é obra da carne e ela não opera a justiça de Deus. Eu quero que você reflita a última vez que você se irou ou as últimas vezes. Foi para o bem? Causou algum bem para você? E produziu a justiça de Deus? A Bíblia diz que Deus se ira, mas só que Deus se ira por causa da sua justiça. Porque nós violamos a justiça de Deus. Mas só que a nossa ira é para o nosso próprio ego. A nossa ira, quando alguém não faz o que a gente quer, aí produz a nossa ira. Quando alguém faz algo que eu não quero, isso me causa ira, não é verdade? Quando alguém não faz aquilo como eu mandei. E é por isso que a nossa ira não causa a justiça de Deus. Porque ela só pensa em quem? Em mim mesmo. Então nós temos que sermos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas só que não basta apenas ser um bom ouvinte. E principalmente
da palavra de Deus. Do 21 ao 25 vai dizer assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nada persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o primeiro ponto aqui, o verdadeiro crente que Tiago está falando aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é acolher a palavra de Deus. Olha aí, verso 21 diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Ou seja, não basta apenas ouvir, mas nós temos que acolher, abraçar a palavra de Deus. E o verdadeiro crente, ele pratica a palavra, pois não basta ouvir ou ler a palavra, mas é preciso praticá-la. E é por isso que ele diz: sejam, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. E Tiago aqui, ele, para falar como é uma pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, ele usa o quê? Um espelho. E por que o espelho? Alguém sabe por quê? Para que serve o espelho? Exato. O espelho, ele serve para nós nos diagnosticarmos. Quando você olha no espelho e você vê que o seu cabelo está despenteado, eu não tenho esse problema, né? Mas quando você olha, você deixa daquele jeito? Quando você olha a sua aparência e vê alguma coisa que você não gosta? E o espelho, ele reflete, então, aquilo que está nos incomodando também. E o que você faz quando você vê algo que te incomoda? Você deixa daquele jeito ou você muda? Então, o espelho, ele serve para nos diagnosticarmos. E Tiago está dizendo que aquele que lê a palavra, que é um ouvinte e não pratica, é como essa pessoa que chega diante do espelho e vê tudo fora do lugar e não faz nada. É aquela pessoa que vê um monte de roupa suja, é aquela pessoa que vê tudo fora do lugar e fica sem reação. E é dessa forma que é uma pessoa que ouve a palavra e não pratica. É como uma pessoa que olha, vê, e a pessoa que ouve a palavra, então ela está vendo que ela está tendo um diagnóstico daquilo que está errado em sua vida. Mas, porém, ela não está nem aí para mudar. Mas aquele que ouve a palavra e muda, há uma recompensa para essa pessoa. Há algo da parte de Deus para aqueles que ouvem a palavra e praticam. Há algo da parte de Deus, há uma recompensa da parte de Deus para aqueles que não são somente ouvintes. E leiam comigo o versículo 25. Diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nada persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só. Aquele que ouve essa lei, aquele que ouve a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, este será bem-aventurado naquilo que fizer. Ou seja, a boa mão do Senhor estará sobre esta pessoa. A boa mão do Senhor estará contigo, aonde você estiver.
Porque você não apenas ouve, mas você pratica a lei do próprio Senhor. Ou seja, a própria ordem do Senhor você está praticando. Quando nós olhamos a lei e praticamos, nós estamos praticando aquilo que Deus quer que nós fazemos. E para encerrar, versículo 26 e 27, vai mostrar que o crente, ele não apenas ouve a palavra, mas só que isso produz ações, e boas ações. E aqui Tiago vai falar sobre o que é uma religião. O que é a verdadeira religião? O que causa uma religião que é pura, sem mácula, uma religião que é agradável ao Senhor? E diz assim, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão ele tem controle na sua língua, pois diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não controla e não refreia a sua língua, ele está enganando quem? A si mesmo. Se você não consegue refrear a sua língua, você só está enganando a si mesmo. Talvez você não esteja fazendo o diagnóstico que Tiago fala aqui, de se olhar no espelho. E ao invés de olhar para o irmão, olhe no espelho. O que Jesus fala quando queriam tacar pedra naquela mulher adúltera? Ele não faz nada demais. Sabe o que Jesus faz? Ele só coloca um espelho na frente dessas pessoas. Eles fazem essas pessoas ter um autoexame. E quando eles têm autoexame, alguém joga uma pedra naquela mulher? Alguém consegue tacar pedra naquela mulher? Não, né? E quando nós fazemos nosso autoexame, pode ter certeza que nós não vamos conseguir tacar pedra em ninguém. Pois nós vamos estarmos muito ocupados corrigindo aquilo que está errado em quem? Em nós. E é por isso que Tiago usa um espelho. Então, meu irmão, vamos colocar um espelho na nossa frente. Ao invés de querer corrigir os outros, vamos nos corrigir primeiro. Ao invés de querer apontar para o outro, vamos apontar para nós primeiro. Ao invés, o que a Bíblia fala? Como que eu vou tirar o cisco que está no olho do meu irmão se eu não tiro a trave que está no meu? Como que eu vou ajudar o meu irmão se primeiro eu não estou me ajudando? Se eu sou um cego, que não posso ver além dos meus olhos. E o crente, ele refreia sua língua, o verdadeiro cristão. E ele pede discernimento e sabedoria ao Senhor. Porque não é fácil. Quantas vezes nós mal pensamos, já estamos falando. E quando vai ver, nós já machucamos, já ferimos, já causamos um grande problema. Não sei se vocês são assim também. Muitas vezes, a gente queria voltar as nossas palavras atrás, depois que a gente vê o estrago que aconteceu, o estrago que causou as nossas palavras. E como eu já disse aqui no começo, cada um esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar. Pois depois que a palavra saiu, não tem como voltar. Então, que nós sejamos realmente como uma pessoa que tem dificuldade intelectual. Deixa falar, seja como uma pessoa que tem realmente uma deficiência intelectual, que fica ouvindo lá, parece que não está entendendo nada. Seja assim, que eu seja assim também. Deixa falar. Conta
não sei quantos carneirinhos, né, que o povo contava. Conta 300 carneirinhos se for preciso. Mas pense antes de falar. Isso é atributo de um verdadeiro cristão. Ele pensa naquilo que ele fala. E para encerrar, a verdadeira religião, versículo 27, diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições não é apenas uma cortesia pietista, não é um desencargo de consciência, porque muitas vezes a gente acha, né, não, vou fazer uma visita para ter um desencargo de consciência, para mim ter uma consciência mais limpa, mais leve, para mim poder falar, né, que eu estou fazendo visitas, para mim poder falar que eu estou ajudando pessoas. Mas será que esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós devemos fazer isso? Não, mas trata-se de socorro, de envolvimento, de empatia, de compaixão manifestada na ajuda concreta e no suprimento das necessidades reais daqueles que carecem e sofrem. E nós tornamos-nos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas. E seremos, então, o sal da terra e a luz do mundo. E Tiago nos desafia aqueles crentes a não olhar para o seu próprio umbigo, mas visitar, ter compaixão, ter empatia por aqueles que necessitam. Esse é o verdadeiro cristianismo. Bem-vindo a ele. Hoje eu estava trabalhando e escutando uma rádio gospel, que eu não posso dizer que ela é cristã, não, porque eu meditando, né, no livro de Tiago e ouvindo aquilo lá, não tinha nada a ver com a palavra. Do tempo que eu fiquei escutando, eu só ouvi bênçãos, só ouvi prosperidade, o pastor pregando prosperidade. Faça a sua oferta que você vai ter isso, faça a sua oferta que você vai ter aquilo. E realmente, não estou falando que Deus não pode fazer, mas nós não podemos colocar isso como o principal. Pois o principal é nós darmos ao invés de receber. E muitas vezes nós queremos apenas receber e nos esquecemos dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E nós não precisamos ir longe, não, porque muitas vezes nós queremos sermos missionários na África, nós queremos sermos missionários fora do Brasil, nós achamos que missões é uma viagem, né? É apenas um lugar onde a gente vai conhecer. Mas a verdadeira missão, ela começa na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade. Será que aqui tem necessitados? Será que em Colorado há pessoas que estão carentes, necessitando de ajuda, de apoio, de ombro amigo? E essa é a verdadeira religião. E a verdadeira religião se trata muito mais em dar do que receber. E aquilo que eu ouvi hoje não é cristianismo. Aquilo que eu ouvi hoje não se trata daquilo que Deus ensina e que Cristo ensinou a nós. Que há muita mais alegria em dar do que receber. E realmente, está difícil nós vermos pastores ensinando isso, né? Pastores ensinando o que é arrependimento, o que é pecado, o que é justiça de Deus. Pois é muito mais fácil falar em prosperidade do que falar: ajude os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Sejam prontos para ouvir, mas tardios para falar e se irar. É muito mais fácil chegar aqui com a pregação e falar: traga tudo que você tem, você será abençoado e Deus te prosperará. Mas deixa eu te falar, esse não é o verdadeiro cristianismo. Paulo fala muito disso, a Bíblia fala muito disso. Que nós temos que nos entregarmos totalmente a Cristo. E aquilo que nós temos já não é mais nada, é como trapo de
imundícias perto da justiça de Deus. E que nós venhamos sermos operosos praticantes da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, graças te dou, porque a tua palavra foi exposta nessa noite, ó Pai. E que a glória seja toda sua, Pai, para que teu nome seja engrandecido, ó Deus, e que nós venhamos entender realmente essa palavra e aquilo que Tiago quer nos passar nessa noite, ó Pai. Que nós sejamos tardios, ó Pai, para falar e se irá, e que nós estejamos prontos para ouvir as pessoas que necessitam e precisam de Ti. Que nós, ó Pai, venhamos fazermos a autoanálise de nós mesmos, ao invés de analisarmos o nosso próximo. Que nós venhamos corrigirmos os nossos defeitos, nossas falhas, os nossos pecados, as nossas impurezas, as nossas transgressões, antes de olhar para os pecados do nosso próximo. E que nós venhamos, ó Pai, praticar as boas ações que o Senhor quer que nós pratiquemos, ó Pai. Que nós venhamos ajudar os pobres, que nós venhamos ajudar as viúvas, os órfãos e os necessitados em suas aflições. Que nós não sejamos apenas uma igreja que se reúne apenas no domingo, em 2 horas, mas que nós venhamos ser uma igreja que se reúne todos os dias para ajudar aqueles que necessitam, ó Pai. E que essa palavra, ó Deus, seja ministrada ao coração de cada um, assim como está sendo no meu, ó Pai. Que o Senhor nos desafie a uma mudança radical, que nós venhamos pensarmos antes de falar, antes de agir, que nós venhamos pedir discernimento e sabedoria que vem do alto céu. Essa é a minha oração nessa noite, ó Pai. Em seu nome eu oro e te agradeço. Amém, ó Pai, amém. Vamos estarmos cantando mais um louvor e estaremos dispensados depois. Eu quero que os irmãos, nesse momento, apenas reflitam no que nós lemos, no que nós estudamos nessa noite. Será que nós estamos prontos para ouvir? Será que nossas palavras têm sido palavras de sabedoria e de graça? Palavras de bênção? Será que nós estamos ajudando aqueles que necessitam? Que nós vamos refletir nisso nessa noite. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom, Pai. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que o Senhor esteja conosco nessa semana, esteja nos abençoando e nos levando em paz para o nosso lar. Que a boa mão do Senhor esteja conosco. Que nós venhamos não sermos só ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E seremos bem-aventurados naquilo que fizermos, pois Ele estará conosco. Amém.